Pessoal, então, a gente vai continuar trabalhando com o conteúdo da última aula, que é sobre fila circular, que foi o que a gente viu no final da aula. Então, a gente só vai dar uma repassada no código para poder entender melhor o que foi feito antes da gente dar continuidade no conteúdo propriamente dito. O código, para quem não tem ele está lá no ambiente virtual, lá no nosso Moodle, aí está fila circular paciente. E aí é só pegar ele lá. Então, aqui no nosso código aqui, eu vou ter que compartilhar a tela, esquecendo aqui. Apresentar a tela inteira. Beleza. Estão conseguindo enxergar a minha tela aqui? Alguém destrava o microfone e fala que sim ou não aí. Sim. Beleza, então. Beleza. Então, a gente vai passando, eu só vou dar uma repassada nesse código antes de continuar aqui. Então, a gente tem aqui a nossa fila. Deixa eu permitir a galera. Beleza. A gente tem aqui a estrutura da nossa fila, a gente tem o nosso T dado aqui, que é o tipo de informação que a gente vai armazenar. Então, em cada posição da nossa fila, a gente tem um T dado, que é aquilo que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Então, a gente pensar aqui, ó, deixa eu até abrir o Excel, só para poder exemplificar aqui e relembrar aquilo que a gente fez. Então, a gente tem aqui uma fila, e dentro da nossa fila aqui, ó, cada posição a gente vai ter um T dado. Então, então, o T dado é o que a gente está guardando. E nesse T dado nosso é um struct que tem nome RG. Anteriormente, ele era simplesmente um inteiro. E a gente tem um struct da nossa fila lá, que a gente cansou de ver lá. Então, dentro da nossa fila, a gente vai ter um vetor, que é do tipo T dado. Então, o que eu tenho lá dentro? Eu tenho um vetor, que é do tipo T dado. Cada posição tem um T dado, que tem max elementos. No caso, é 5. A gente tem o nosso marcador de início e fim, e a gente adicionou o que teve de novo aqui foi o QTD. O QTD, ele que passa a fazer o controle da nossa fila, da quantidade máxima de elementos que a gente tem para poder verificar se está vazio. Então, quando a gente inicializa, além de fazer o início valer 0 e o fim menos 1, que isso a gente ia fazer antes, a gente começa o QTD de 0. Na função enqueue, que serve para a gente poder inserir, a gente teve que mudar algumas coisas. Como a gente vai verificar se está cheio agora? Se a quantidade for igual ao máximo. Então, a gente deixou de fazer aquilo lá, se o fim for igual ao max menos 1, porque da outra maneira, a minha fila ela poderia ter espaço, ou seja, eu enchia ela, depois removi alguns elementos, ela tem espaço, só que eu não consegui inserir mais nada. Agora, dessa maneira, se a quantidade tiver igual ao max, ela está cheia. Então, toda vez que eu inserir, eu vou fazer QTD mais. Toda vez que eu removo, eu faço QTD menos. Então, se a quantidade for igual ao max, ela está cheia. Se ela não estiver cheia, se eu tiver espaço, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que inserir na posição do fim. Então, eu vou fazer a minha fila, na posição do fim, recebe o X. Só que antes disso, o que eu tenho que fazer? Inserir é o quê? É incrementar o fim, inserir na posição do fim. Só que como a gente está pensando agora numa estrutura que ela é circular, então a gente tem 0, 1, 2, 3 e 4 aqui. Se eu tiver na última posição, o que eu vou ter que fazer? Pular da posição 4 para a posição 0, que foi igual que a gente viu na aula anterior. Então, tá 0, 1, 2, 3, 4. Estou na 0, fim mais insere. Estou na 1, fim mais insere. 2, fim mais. 3, fim mais. Estou na 4, se eu fizer fim mais, eu não tenho uma posição depois do índice 4, que no caso aqui a gente está com max 5. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Se o meu fim for igual a max menos 1, no max nosso aqui é 5, o fim é igual a 4? É. Então, eu vou pular para onde? Para o 0, que foi o que a gente fez. E isso aqui, esse cuidado, a gente tem tanto na hora de inserir, que aí o resto segue igual, eu tenho que incrementar o QTD, quanto na hora de remover. Remover é o quê? É guardar o dado que eu estou removendo, ou seja, todas as remoções são no início. E antes de remover, eu tenho que verificar se não está vazio, mas isso a gente vê lá na chamada da função. Então, remover é o quê? É incrementar o início. Então, incrementa o início, a gente guardou o valor que está na posição do início, incrementa o início e retorna. O que a gente tem diferente aqui? Eu vou ter que decrementar o QTD. E eu vou ter a mesma preocupação lá na hora de inserir. Então, eu vou remover, incrementa o início. Vou remover, incrementa o início. Mas se o início você estiver na última posição,
que é quem? Que é o max menos 1. Se ele estiver na última posição, eu tenho que fazer ele pular para a posição 0. Então, por isso que a gente tem esse if. Esse if que a gente tem na hora de remover aqui, e esse if que a gente tem na hora de inserir, que repete também na hora de percorrer, é o porquê? Para a gente fazer pular da última posição para a próxima posição, ou seja, para pular da última para 0. Por isso que eu deixei aquele buraco lá naquela representação que a gente tem na nota de aula. Então, eu pulo da última posição para a posição 0. E a gente verifica se está vazio, continua normal. O primeiro e o último continua normal. E aí o mostra mudou. Eu vou mostrar de 0 até a quantidade de elementos. Ou seja, se eu tenho 5, eu mostro 5. Se eu tenho 3, eu mostro 3. E aí, o que eu vou... Qual que é a minha preocupação? Pode ser que o início e o fim eles tenham se cruzado. Então, eu posso ter lá que o início está na posição 3 e o fim está na posição 1 ou 2. Então, você vai fazer o quê? 3, 4, depois da 4, eu tenho que pular para 0, mostrar 0 a 1, para depois mostrar 2 aqui. Então, como eu posso ter essa estrutura circular, eu tenho que também, na hora de mostrar aqui. Então, eu mostro o início... Estou mostrando sempre a posição do início. Mostra o início, início mais mais. Mostra o início, início mais mais. Se o início estiver na última posição, ou seja, se o início estiver na última posição, ele tem que pular para a posição 0. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que foi o que a gente viu na última aula. E depois, o restante aqui, a gente não tem nada de diferente. Vou só executar aqui, para quem não estava na última aula, ou não viu, só para a gente poder conseguir enxergar também o que a gente estava trabalhando. Tá dando para enxergar, para acompanhar aí? Alguém dá um ok aí? Tranquilo. Beleza. Então lá, para poder inserir aí, vamos colocar aqui, ó. João, 1, 2, 3. Pedro, 4, 5, 6. Mateus. Beleza. Então, aqui a gente encheu. A gente tem aqui que está entre colchetes, a gente colocou o índice, né? Índice 0, partindo do início, né? 0, 1, 2, 3, 4. Nossa fila bonitinha. Se a gente tentar inserir mais alguém aqui, ó, vai dar vaga esgotada, que realmente o nosso max é 5 e ele está com 5. A gente está controlando pelo QTD. O que a gente tem diferente agora? Se a gente remover um elemento, então se eu for remover, a gente vai remover do início, vai sair o João aqui, né? Então, se eu remover, o atendido foi o João. E agora, o início é quem? É o 1. Então, quer dizer, e o fim está quem? Está o 4. Então, se a gente inserir mais um elemento, o que vai acontecer? Ele vai pular da posição 4 para a posição 0. Então, se a gente inserir mais um elemento aqui, colocar o Luiz aqui, ó. Ele inseriu. O primeiro continua sendo o Pedro, que está no índice 1. Depois o Matheus está no 2, depois o Carlos está no 3, depois o Léo está no 4. E está vendo que o Luiz, lá na nossa implementação, agora está no índice 0. Então, o índice não está representando que posição que ele está na fila. Não é quem está no índice 0, que é o primeiro, que está na primeira posição. E se a gente remover, se eu tentar inserir agora, não vou conseguir porque está cheio. Se eu remover mais um, atender o Pedro, liberou espaço aqui. Na hora que eu libero espaço aqui, eu vou ter mais um. Então, o primeiro é o 2, o segundo é o 3, o terceiro é o 4, o quarto é o 0, que depois do 4 é a posição 0. Se a gente inserir mais um... Carol. Beleza. A gente inseriu lá. Eu estou na última posição? Não. Então, fim mais, inserir na posição 1. E o primeiro está na 2. O mesmo vai acontecer ao remover. Se eu remover aqui, ó, remover o Matheus, que é o 2. O primeiro passa é o 3. Se eu remover mais um, vai remover o Carlos, que é o 3. E nisso mais, vou passar para o 4. Se eu remover mais um, vai remover o Léo, que é o 4. Ele vai testar. Eu estou na última posição para remover? Estou. Então, o início vai passar a valer 0. O início passou a valer 0. Então, agora a gente tem uma estrutura que ela funciona de forma circular. A gente consegue dar um limite de elementos que a gente tem, mas se a gente remover, ou seja, minha quantidade liberar, eu consigo inserir mais elementos. Tranquilo aqui nessa parte do código? Só essa parte que a gente está finalizando aqui.
Vocês estavam conseguindo enxergar a tela lá, não estava? Que eu estava mostrando lá o código em C. Sim, tranquilo. Tá tudo tranquilo. Tranquilo. O código que o senhor está mostrando, eu não estou vendo, não. Só estou vendo o senhor aí, né? O código não está dando para ver, não. Tenta sair e entrar de novo, então, por favor. Certo. Sai e entra de novo, que aí eu já coloco aqui de volta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a segunda parte agora, que a gente viu a parte a gente está em listas, né? Então, quando a gente pensa em lista, a gente tem pilha e tem fila. Ou seja, listas a gente não tem uma disciplina de acesso. Aí pilha e fila a gente tem disciplina de acesso. Então, pilha é a nossa disciplina de acesso. O último que entrou primeiro é o primeiro que sai. Last in, first out. Fila é a disciplina de acesso. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Que é FIFO, né? First in, first out. A gente fez a implementação de forma estática, ou seja, baseada em vetores. E agora a gente vai começar a fazer a implementação de forma dinâmica, que é o que ocorre por trás em todas as linguagens de programação. Beleza? Eu estou colocando aqui o slide na tela, vocês estão conseguindo enxergar? Agora tá, Matheus. Tá dando para ver? Aham. Beleza, então. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta no meio, deixa o microfone travado por enquanto. Se quiser fazer uma pergunta, destrava e pergunta. E aí a gente vai parando e conversando, beleza? Beleza. Então, beleza. Então, o que a gente está trabalhando é com listas. Então, como eu falei, listas a gente não tem uma disciplina de acesso específica. E aí a gente já viu dois tipos de listas, que no caso aqui, deixa eu colocar em tela cheia que fica melhor. Que no caso é pilha e fila, com disciplina de acesso. Então, pilha é a disciplina de acesso LIFO, last in, first out, o último que entra é o primeiro que sai. E agora já a fila é FIFO, first in, first out. Esse tipo de estrutura a gente mantém os dados organizados de forma linear, ou seja, pensando como uma linha ali para poder apresentar, para poder mostrar os dados, seja essa linha na horizontal ou na vertical. A representação que a gente fez foi baseada em arranjo de vetores ou em arrays, em vetores, que é uma implementação estática. Essa implementação a gente não consegue fazer ela dinamizar em tempo de execução, fazer ela crescer ou fazer ela diminuir. Então, dentro dessas nossas listas, eu coloco um vetor, eu tenho lá marcadores de início e fim, que é o que a gente já fez aqui. E agora a gente vai trabalhar com listas encadeadas ou listas ligadas. Em inglês, a gente vai ver linked list. Não vai estar nada parecido com encadeado. Então, vai estar linked list. E aí, a gente tem as derivações das nossas listas encadeadas ou listas ligadas. Então, as listas encadeadas ou listas ligadas, que é da onde que vai derivar a nossa implementação, ela é uma estrutura que ela vai estar de forma linear, só que a gente vai conseguir fazer com que ela cresça e diminua na memória. Então, cada elemento que eu inseri, eu vou ter só um apontador inicial, cada elemento que eu inseri, eu vou fazendo ele crescendo na memória. Então, pensando aqui na nossa pilha, a gente tem o nosso topo, e o nosso topo ele vai ter um marcador. A gente vai ter uma estrutura parecida com isso aqui. Então, eu vou ter só o marcador do topo e eu vou ter as caixinhas. Então, eu tenho uma caixinha que aponta para outra caixinha, que aponta para outra caixinha, até acabar essa estrutura. Então, Parou no slide, Matheus? Oi? Parou no slide. Ah, tá. Tá no slide. Ah, tá. Mas depois eu volto aqui. Então, a gente vai ter uma estrutura parecendo com as caixinhas. E já eu vou mostrar um exemplo aqui. Beleza. E a gente vai conseguir fazer com que essa estrutura que ela cresça ou diminua à medida que a gente insere ou que a gente remove os nossos elementos. Então, numa estrutura dinâmica, numa estrutura encadeada, a gente vai ter só um marcador inicial aqui da nossa lista, e esse marcador inicial aqui, a gente vai ter, eu tenho um elemento, por exemplo, 3 aqui, e um apontador para o próximo, que ele aponta para o 9. Eu tenho um elemento, no caso aqui, esse que é o nosso t-dado, né? E o apontador para o próximo. E eu tenho um elemento e o apontador para o próximo e assim por diante. E ao invés de ter um valor inteiro, eu posso ter dados, o João, o sexo, a idade dele, etc. Então, a gente pode ter dentro da nossa estrutura aqui, cada bloquinho desse aqui a gente vai chamar de nó.
o que o nosso nó vai ter? Ele vai ter um dado armazenado e ele vai ter um ponteiro para o próximo. Então, o nó ele vai ser composto de pelo menos duas informações. Um dado e um elemento, um ponteiro capaz de apontar para outro nó igualzinho a ele. É essa estrutura que a gente vai ter. Qual que é a vantagem? No momento que eu precisar inserir mais um elemento, eu simplesmente vou fazer mais uma caixinha ali nascer na memória, vou falar que aqui não tem nada, e eu coloco mais algum dado. Se eu precisar remover algum elemento, eu vou lá no ponto que eu vou remover e tiro ele da memória e falo que esse aqui é o meu primeiro elemento agora. Isso realmente a gente limpa a memória. Então, eu consigo deixar minha memória livre para ser alocada. Diferentemente de vetor, que se eu pegar um vetor, eu falo que o vetor que ele tem 10 posições. Se eu usar 3, eu estou ocupando 10 na memória. Se eu precisar usar 20, eu não consigo. Não consigo mudar isso. Então, quando eu preciso fazer com que a minha estrutura cresça ou diminua em tempo de execução, a gente precisa de uma estrutura dinâmica. E é isso que acontece quando a gente fez lá a nossa pilha em C# lá. Toda vez que eu dou um push lá, ele aloca um novo espaço na memória e faz ela crescer de forma dinâmica. E toda vez que eu removo um elemento, ele libera a área de memória. Então, a gente vai mudar a nossa representação, ao invés de ser baseado em vetor, que vetor ocupa espaço contíguo na memória, ou seja, um na sequência da outra. Guardem essa palavra, anotem aí que isso aqui cai na prova, cai na pré-prova, cai em tudo quanto é questão. Quando a gente fala em área contígua na memória, é uma área que ela está uma na sequência da outra. Então, todos os endereços de memória são sequenciais. Se eu quiser alocar um vetor de 100 mil posições, eu preciso de 100 mil espaços contíguos, um na sequência do outro na memória. Então, eu não consigo criar uma estrutura muito grande, baseada em vetor. Então, se eu precisar de algo muito grande, eu preciso de uma estrutura que ela seja mais flexível, que ela seja alocada de forma dinâmica. Ou seja, eu consigo fazer com que ela crescer ou diminuir. E ter um uso mais racional da memória, para que eu não precise ter uma grande área direta. Então, a solução para resolver isso, para que eu não precise ficar alocando grandes áreas contíguas de memória, é a gente trabalhar aí com listas encadeadas. Ou seja, a minha estrutura ela vai crescer ou ela vai diminuir à medida que a gente precisar armazenar esses novos elementos. Então, se eu inserir, eu vou alocar mais memória. Se eu remover, não. Eu acabo de iniciar a minha estrutura, eu não estou alocando basicamente nada de memória no começo. E isso que a gente vai fazer vai ser baseado numa lista encadeada. Então, a gente vai ter um marcador, por exemplo, primeiro aqui, e esse marcador, que a gente chama de sentinela, ou só o meu ponteiro inicial, ele vai falar como eu chego no primeiro elemento da minha estrutura. Então, pensa que o meu braço aqui, ó, ele é só um ponteiro, ele não guarda dado nenhum. E ele vai falar o quê? Aonde que está o primeiro nó? Aonde na memória que está a primeira informação que eu preciso? E é isso que a gente vai utilizar. Então, eu tenho aqui o meu primeiro, que é como se fosse o braço, que só fala onde que está. E depois eu vou chegar na primeira informação. Eu tenho o dado, e depois eu tenho, do primeiro dado eu chego no segundo, do segundo eu chego no terceiro, até eu chegar no final da minha estrutura. Então, isso a gente não precisa utilizar, se eu estou trabalhando com uma lista encadeada, os meus dados não precisam ser contíguos. Ou seja, se eu trabalhar com vetor, é contíguo. Ou se eu trabalhar com uma lista encadeada, os meus dados eles vão ficar dispersos na memória. Pode ser que eu tenha dois nós, um do lado do outro? Pode. Eu posso ter um nó aqui e outro aqui na memória. Mas isso não é o mais comum, só se eu tiver espaço. Então, eu consigo um uso mais racional da minha memória trabalhando com dados armazenados. Então, a nossa lista encadeada, ela vai consistir o quê? Numa sequência de elementos que ela vai estar uma ligada na outra. Então, a lista, ela vai ser representada por um ponteiro para o primeiro elemento. Eu tenho que saber como que eu chego no primeiro elemento. Isso aqui a gente pensando na nossa pilha, por exemplo, o marcador que vai falar para o meu primeiro elemento é o topo. Aonde que é o topo? Aqui. E aí, depois, quem que é o próximo elemento? É o que está abaixo. Quem que é o próximo? É o que está abaixo. Quem que é o próximo? É o que está abaixo. Quem que é o próximo? Não tem mais, porque acabou. E agora, se eu pensar numa fila, eu vou ter um ponteiro para marcar o início, um ponteiro para marcar o fim. E aí, por quê? Se eu precisar inserir, eu tenho que inserir no fim. Se eu precisar remover, eu tenho que remover no início. Então, a nossa lista encadeada ela é marcada por ponteiros, aonde eu marco o início e o fim da minha estrutura. E sempre, o último elemento que a gente tem,
ele vai apontar para nulo. Alguém falou alguma coisa aqui? Opa. Deixa eu ver aqui. O Henrico tá fora? Não, o Henrico tá aqui, ó. Conseguiu entrar de novo. A gente saiu, aí conseguiu. Ah, não, beleza, então. Então, voltando aqui. Então, o último elemento, ele vai ser apontado para nulo, igual a gente viu aqui. Então, eu tenho um ponteiro para o primeiro elemento, o primeiro aponta para o segundo para o terceiro, e assim por diante. E o último elemento, ele vai apontar para nulo, que é assim que eu sei que eu cheguei no final da minha estrutura. Como que a gente vai implementar isso? A gente vai ter lá o nosso T-dado, nosso famoso T-dado, a gente vai começar com ele inteiro, e a gente vai ter um elemento novo aqui, que vai ser o nosso T-nó. O que o nosso T-nó é? Nosso T-nó é esse cara aqui, ó, que é onde que a gente vai guardar a informação. Então, cada carinha desse aqui, ó, cada um disso aqui é um nó, que é do tipo T-nó. Então, a gente vai ter o nosso nó, onde a gente vai guardar o nosso dado, que vai ser o nosso T-nó. O que o nosso T-nó vai ter? Ele vai ter um espaço para poder guardar o dado aqui, ou seja, isso aqui, ó, é o meu T-dado. Ele vai ter um espaço para guardar o dado e ele vai ser capaz de apontar para uma variável do tipo struct nó. Tá vendo aqui que o tipo que a gente está dando nome aqui é struct nó? Então, esse campo aqui, ó, que ele é um ponteiro, que é o nosso abaixo aqui, ó, esse aqui, ó, ele tem que ser capaz de apontar para outro nó. Por que eu chamei ele de abaixo aqui? No outro aqui ele está indo para frente, né? A gente tá chamando, esse que a gente chamaria de próximo, por exemplo, lá na fila. Aqui a gente está chamando de abaixo porque a gente está pensando numa pilha. Quando eu inserir um elemento, aqui eu estou com um nó. Então, nesse nó, eu vou guardar um dado e eu vou ter ponteiro para de baixo. E aí, depois, na hora que eu inserir mais um, esse cara vai vir em cima. E eu vou inserir um dado ali e vou ter que apontar para o de baixo. E eu vou inserir mais um, vou inserir em cima, vou ter o dado e vou ter que ser capaz de apontar para o de baixo. Então, o elemento que a gente tem mais importante dentro de uma estrutura encadeada é o nosso T-nó, que é o nosso nó, que é onde propriamente que a gente vai guardar o nosso dado. Em cada posição do nosso nó, eu vou guardar o dado e vou ter um ponteiro para o próximo. Então, eu posso pensar que o meu T-nó é como se fosse cada espacinho que eu tenho do meu vetor. Então, se eu declarei um vetor de 10 posições, cada posição do vetor eu não tenho um dado, eu não tenho um T-dado nele. Agora eu penso que cada posição do vetor ela foi desmembrada. Cada posição do vetor meu é um nó. Que eu posso criar uma posição por vez. Então eu preciso inserir um dado, crio essa posição, coloco o dado e linko ele na lista. Se ele for ficar, ele vai apontar para o próximo, ou vai apontar para nulo, ou vai apontar para o que está de baixo, não importa. E o nosso T-pilha, que antes ele tinha o quê? Ele tinha um marcador para o topo, que era inteiro, e ele tinha um vetor. O nosso T-pilha agora, ele passa a ter simplesmente o quê? Um marcador para o topo. Então, o topo aqui, o nosso T-pilha, ele vai ser só isso. Ele vai ser só capaz de apontar para o quê? Para o nosso primeiro nó. Então, o nosso topo, quando a gente começar, a gente vai fazer ele apontar para nulo. Acabei de criar uma pilha. Eu só tenho o topo. Ou seja, o meu topo é só o marcador. Eu penso com o meu dedo aqui. E, inicialmente, ele está apontando para nulo. Ele não está apontando para nada. Depois, na hora que eu inserir o elemento, criar o meu primeiro elemento, eu vou colocar o dado. E como que eu faço para ele fazer parte da minha pilha? Vou ter que fazer com que esse ponteiro passe a apontar para esse primeiro elemento. A principal vantagem que a gente tem aqui é na hora de inserir e remover. Então, na hora que eu for inserir um elemento ali, eu aloco o espaço na memória e coloco o dado dele. Na hora que eu for remover, é simplesmente eu liberar espaço de memória. Então, pode parecer um pouco complexo aqui no começo, quando a gente vai criar essa estrutura aqui, mas ela vai ser bem tranquila depois, na hora que a gente for trabalhar. Inicializar, a gente vai inicializar com o nulo. Só para a gente não passar muito para frente, vamos começar a criar juntos aqui o código. Pelo menos para a gente poder fazer um Hello World aqui. Tá dando para acompanhar aqui por enquanto? Só esse topo aí que eu fiquei meio com dúvida. Ah, tá. A gente vai fazer aqui... Qual que você ficou com dúvida, Du? Do topo, do tenor. O topo é onde tá amarelo aí, né? Aí, no caso, essa Isso. parte branca Deixa eu fazer aqui.
Tá dando para ver minha tela aqui do Paint aqui, não tá? Tá. Então, ó, vamos pensar que isso aqui, ó, o nosso tepilha vai ser isso aqui. Esse aqui é o meu tepilha. Beleza. O que eu vou ter dentro do tepilha? Eu só vou ter um marcador para o topo. A única coisa que eu vou ter lá. Ou seja, ele vai ser um ponteiro para o topo. Opa. A única coisa que a gente tem. E os dados nossos, realmente, eles vão estar armazenados dentro de nós. Então, esse cara aqui, ó, vai ser um tenor. Esse cara é um tenor. O nosso tenor aqui, o que ele tem? Ele vai ter dois campos. Um campo que ele vai guardar um dado. Esse dado aqui é do tipo P-dado. E um campo, ele vai ser capaz de apontar para outro nó igual a ele, que vai ser para o que está embaixo. Então, quando a gente começa a nossa estrutura aqui, ó, o meu topo ele vai estar apontando para nulo. E aí eu vou inserir um novo dado. Aí o que a gente vai fazer? Vou alocar um nó na memória. Então, vai aparecer, ó, uma caixinha igual essa aqui, ó, que vai ter um T dado, que eu vou colocar um dado, e vai ter um ponteiro para baixo. Beleza? Deixa eu até recortar ele aqui, ó, para colocar ele para baixo, senão a gente vai conseguir inserir mais. E aí eu vou pegar e vou colocar um dado. Então, inicialmente aqui, ó, o meu ponteiro, ele vai estar apontando para nulo. Deixa eu ver. Ele vai estar apontando para nulo. Deixa eu ver. Beleza. Você vai desenhar no Paint, dá mais trabalho. Ele vai estar apontando para nulo. Aí eu quero inserir um novo dado. Então, o tepilha é isso aqui, ó. Isso aqui é o tepilha. O tepilha, a única coisa que ele é o quê? Um ponteiro chamado topo, capaz de apontar para o nó. Então, quer dizer que o topo ele consegue apontar para uma estrutura igual a essa. E o nosso T-nó aqui, que é esse cara aqui, que ele tem um T dado, que é esse espaço aqui, e ele tem um ponteiro abaixo, capaz de apontar para outro struct nó. Ou seja, esse abaixo aqui, ele vai ser um ponteiro capaz de apontar para outro. Então, quando a gente vai inserir um elemento, o que a gente vai fazer? Vou criar isso aqui na memória, vou lá e vou adicionar um valor para ele, por exemplo, aqui no meu T dado, 10. E, como eu estou inserindo, eu vou fazer com que o abaixo aponte para quem que era o topo antes. Como eu estou criando um elemento agora, o que o topo está começando? Eu comecei ele de nulo, né? Meu topo está valendo nulo. Então, quer dizer que esse abaixo aqui, ó, ele também vai passar a valer... ele também vai passar a apontar para nulo, porque não tem nada nele. E aí eu quero criar um novo elemento, por exemplo. Vou criar um novo elemento. Ah, tá. E tem que fazer com que o topo aponte para esse nó, né? Senão não tem como eu chegar nele. Então, o topo antes ele estava apontando... Opa, essa setinha não dá, não. O topo antes ele estava apontando para nulo. Agora o topo ele está apontando... O topo ele está apontando para esse primeiro elemento. Então, eu criei um espaço na memória aqui e fiz com que o topo aponte para esse novo elemento. Se eu falar quem que é o topo da pilha, é o 10. Quem está abaixo nele? Ninguém. E aí, se eu vou inserir um novo elemento, como vai fazer? Cria um novo espaço na memória. Deixa eu limpar isso aqui. Vai criar um novo nó na memória. Criou um novo nó. Beleza. Isso aí que a gente vai ver que instrução que a gente faz. Qual que eu passo? Crio um novo nó na memória. Vou lá, adiciono um valor para ele. Por exemplo, quem que é o topo? Agora é o 6. E vou fazer com que o abaixo, que é essa segunda área aqui, que é o ponteiro, aponte para quem era o topo. Quem que é o topo? É o 10. Então, vou fazer com que o abaixo aponte para o 10. Então, vou fazer com que o abaixo agora aponta para quem? Aponta para o 10. Deixa eu até colocar uma setinha aqui, que às vezes fica melhor. Isso. Vou fazer com que o abaixo aponte para o 10. E o topo passa a ser quem agora? Esse nó que eu acabei de criar. Então, o topo, antes ele apontava... Antes ele estava apontando para o 10. Agora, o topo ele passa a apontar para o 6. E esse processo a gente vai ficar refazendo. Então, cada vez que eu precisar criar que eu quiser inserir um elemento, o que a gente vai fazer? Cria um espaço na memória, coloca o dado, faz com que ele aponte para quem era o topo antes e faz com que o topo aponte para esse novo nó. Tudo isso a gente consegue fazer ele crescer de forma dinâmica e diminuir de forma dinâmica. E aí, agora, na hora que a gente começar a fazer o código, vai clareando um pouco.
Mas deu para entender um pouquinho melhor aí? Deu. Beleza? A gente vai fazendo aqui, vai ficando mais claro. Então, podem abrir o dev aí para a gente poder fazer juntos aí. Todo mundo abriu aí? Vamos dando os OKs aí no chat aí. Isso, João. Esse exemplo é de pilha. Por quê? A gente implementou pilha de forma estática. A gente implementou pilha e fila de forma estática. Agora a gente vai implementar pilha e fila de forma dinâmica. Qual que é a diferença dos dois? Estático baseado em vetor. Na hora que eu aloco uma estrutura, toda ela tem que estar numa área contígua de memória. Qual que é o problema disso? Se eu precisar de muitos dados, eu vou precisar de uma área muito grande contígua. E a gente não consegue. Por isso que a gente vai trabalhar com dinâmica. E o último elemento, ele vai sempre apontar para o nulo? Vai. O último elemento vai. Basicamente, ele vai ser a base da pilha ali. Ou o último elemento, se eu estiver pensando numa fila. Então, sempre a base ali. Por quê? Eu preciso saber que o próximo dele é nulo. Na hora que eu olhar que o próximo é nulo, eu sei que eu não tenho mais nada. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Beleza? Então, a gente vai implementar. Então, é isso que a gente fez. É muito importante saber essa diferença de estrutura estática e dinâmica. Por quê? Isso é uma das coisas. Conceito do que é fila e fila. E saber diferenciar estática e dinâmica é uma das coisas que vocês são mais cobrados em termos de questão externa, como eu falei, questão de concurso, ENAD, etc. Beleza? Beleza? Abriram o dev aí? Vamos lá que a gente vai fazendo juntos, então. Então, a gente tem que fazer include stdio.h, include se a gente vai precisar da stdlib.h. A gente vai precisar da stdlib para poder fazer a alocação dinâmica de memória, que a gente vai ter que alocar a nossa estrutura para ela crescer de forma dinâmica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí é criar o nosso famoso tdado, que inicialmente ele vai ser do tipo inteiro. Então, a gente está criando nossa pilha, ela vai ser do tipo inteiro aí, vai ser do tipo tdado. Tá dando para acompanhar aqui? Beleza. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o elemento central da alocação dinâmica, que é o nosso nó. Então, struct nó. Por que é importante aqui, ó? Mas quando a gente usa o typedef, geralmente eu não dou um nome para o struct, eu só dou o nome aqui do typedef, que é o tnó. Eu preciso ter struct nó, porque dentro da minha estrutura aqui, igual a gente fez, ó, eu tenho que fazer com que o meu abaixo aponte para outro nó igual a ele. Então, isso aqui, ó, o meu abaixo, ele tem que ser um ponteiro do tipo tnó. Só que o tnó, na hora que a gente declarar ele, não existe ainda. Quer ver? A gente tem isso aqui, ó. O que a gente vai ter dentro de um nó? O dado. Então, tdado, dado. Ou seja, e a gente vai ter um ponteiro que vai ser do tipo struct nó, que é o nome aqui. É uma forma de eu declarar uma variável do tipo struct. Struct nó, e ele vai ser um ponteiro abaixo. Porque o tnó eu só declarei aqui embaixo. Se eu fizer assim, ó, tnó abaixo, então quer dizer que eu tenho um ponteiro capaz de apontar para outro tnó. Beleza. Só que o tnó, ele só vai ser reconhecido na linha de baixo, então eu não posso fazer tnó. Então eu tenho que fazer com que esse abaixo é do tipo struct nó. Deu para entender isso aí? Isso é só coisa de síntese. Como eu falei, não precisa ficar preocupando com isso. O que eu vou usar struct nó, ou o que eu vou usar tnó? Isso é coisa específica de C. E a gente usa C por tudo aquilo que a gente já discutiu, que a gente consegue ver as coisas acontecendo. Mas não precisa ficar preocupando, quando que eu vou usar um ou outro. Isso aí é uma coisa específica de C. Beleza? Então, quando a gente fez isso aqui, ó, aí a gente está criando o nosso famoso tnó. Isso aqui é o nosso tnó, que é onde a gente vai ter o espaço do tipo tdado, que a gente vai guardar um dado, e eu tenho um ponteiro capaz de apontar para outro nó. Então, quando eu estou... deixa eu colocar vermelho aqui. Olha lá, ó, quando eu estou criando o meu tnó, eu estou criando isso aqui, ó.
Isso que a gente acabou de fazer, que está marcado aqui, é isso que está em vermelho aqui. Beleza? Então, a gente está criando exatamente essa estrutura aqui. E agora a gente tem que criar o nosso tepilha. Type def, struct, tepilha. Ah, mas você não deu nome para o struct. Não deu, porque não precisa nesse caso aqui. O que o tepilha tem? A única coisa que ele tem, ó, é só o ponteiro do topo. Então, dentro do tepilha, eu não tenho um vetor, não tenho mais nada. Eu só tenho um ponteiro que fala como eu chego no primeiro elemento. Então, o topo, ele é um ponteiro do tipo tenó, porque ele aponta para um tenó. A única coisa que eu tenho aqui. Então, o topo, a gente vai apontar para o nosso tenó. Beleza? Então, a gente já criou toda a estrutura que a gente precisa. O nosso tdada, que é para que a gente consiga mudar ele depois, para que eu consiga fazer o meu tdado ser inteiro, ser qualquer coisa que eu... inteiro, float ou um struct. O nosso struct nó aqui, que é o nosso tenó, que ele passa a ser o elemento central, ou seja, esse cara que é o nosso tenó, e esse aqui é o nosso tepilha, que a única coisa que eu tenho dentro dele é um ponteiro chamado topo. Beleza. Pode continuar aqui? Matheus, Oi? esse topo aponta para o 6. O topo, ele vai apontar. O topo, ele é uma variável, que é um ponteiro capaz de apontar para um nó. Nesse caso, quem está no topo? Ele está apontando para o 6. E o 6, o abaixo do 6 é quem? O 10. E o abaixo do 10 é nulo. Eu não tenho ninguém aqui. Certinho. Valeu, Matheus. Abaixo aqui é nulo. O topo sempre vai apontar para o elemento que está em cima. Ou seja, é porque é pilha, né? Eu vou empilhando e o topo vai estar para o nulo. Como que eu sei quem que está embaixo? Através daqui, ó, do próximo. Do abaixo. Porque aqui a gente está chamando aqui o nosso ponteiro aqui, o outro tenó aqui de abaixo. Porque sempre vai estar para baixo, né? Certinho, valeu. Beleza? E aí, de estrutura básica, o que a gente precisa aqui? A gente precisa inserir o elemento. Assim, a gente precisa inicializar, inserir e remover. Então, a gente vai fazer essa estrutura básica e depois vocês vão ver se utilizar ela vai ser muito diferente ou igual daquilo que a gente já tinha visto antes. Então, a gente tem que inicializar, que é essencial, void inicializa. E aí, a gente vai seguir aquele mesmo preceito lá. Eu vou precisar receber a estrutura da minha fila para poder alterar aqui dentro do inicializa. Então, vou receber da minha fila, não, da minha pilha. Vou receber o meu tepilha. Ah, eu coloquei tudo minúsculo aqui. Tenó, tepilha. Ah, beleza, pode ser minúsculo, tanto faz. No outro, a gente fez minúsculo ou maiúsculo? Deixa eu ver aqui, só para a gente seguir o mesmo padrão, para a gente não precisar mexer no outro código. Ah, a gente fez tepilha minúsculo, fez tdado minúsculo. Beleza, então a gente vai usar tepilha minúsculo. É porque às vezes eu faço assim, ó. Eu coloco o P maiúsculo. Opa. Beleza? Então a gente vai precisar receber a nossa pilha. Como passagem de parâmetro por o quê? Valor? Referência. Referência. Por quê? O inicializa ele não vai alterar. Ele vai mexer no topo. Lembra o inicializa lá quando a gente estava na implementação estática? A gente fazia o topo valer -1. Inserir era o quê? Incrementar o topo e colocar na posição do topo. Então, a gente vai receber aqui nossa pilha com passagem de parâmetro por referência. A diferença agora é que o nosso topo ele não é mais um inteiro. Ele é um tenó. Então, a gente vai fazer com que o nosso topo receba o quê? Eu quero falar que ele não está apontando para ninguém. Vou fazer ele apontar para nulo. Então, a gente inicializa e faz ele apontar para nulo. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente inicializa, o que a gente está fazendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir mais um pente para não perder aqui. Ah, ele deixa abrir. Deixa eu só copiar isso aqui que eu vou ficar com 2 abertos. Ó, quando a gente cria uma variável lá, nosso tepilha é isso aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Nosso tepilha é isso aqui.
Aí, quando eu for lá e criar uma variável pilha P1, por exemplo, e depois eu chamar lá o inicializa comercial P1. Na hora que a gente pedir para poder inicializar a nossa pilha, o que vai acontecer? Vai fazer com que o topo passe a apontar para nulo. E a representação de nulo geralmente é uma... um pontinho apontado assim para baixo. Essa é a representação normal de nulo. Mas, basicamente, o que vai fazer? Vai fazer com que o topo passe a valer nulo. Então, quando eu criar uma variável do tipo P1, ele vai fazer com que o topo desse P1 aqui, que a gente acabou de criar, passe a apontar para nulo. Por que que isso é importante? Porque quando a gente cria qualquer variável, o topo ele vai estar apontando para onde? Para lixo. E dentro do processo de inserir, qual que vai ser a nossa técnica? Quando a gente for inserir um novo elemento, eu vou alocar o espaço para esse novo elemento, vou colocar o dado dentro dele e vou fazer com que o abaixo aponte para o topo antigo. Se o topo antigo é lixo, eu vou fazer com que o abaixo dele aponte para lixo. E aí eu não vou saber quando que eu vou acabar a minha estrutura. Eu vou ter esse problema. Por isso é importante inicializar o topo de nulo. Certo? Porque qual que vai ser a estrutura que a gente vai fazer? Ó? Eu vou inserir um novo elemento. Deixa eu pegar um nó desse aqui, que ele já está bonitinho, prontinho. Ó, eu vou inserir um novo elemento. Então, quando eu vou inserir um novo elemento, o que a gente faz? Cria um espaço na memória, que a gente vai ver a instrução para isso com a malloc. Vou lá, adiciono o dado dentro dele, por exemplo, 10. Vou lá e vou fazer com que o abaixo, que é esse cara aqui, aponte para onde que o nulo apontava. Onde que o nulo está apontando? Desculpe, para onde que o topo apontava. Onde que o topo está apontando nesse momento? Eu inicializei, então ele está apontando para nulo. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai receber nulo. E eu vou fazer com que o topo aponte para esse novo elemento que eu acabei de... Travou? Qual que é o dado que eu tenho armazenado? 10. Qual que é o abaixo? Nulo. Beleza? Deu para entender a estrutura aí? Repete os últimos 10 segundos aí que dá uma travadinha. Tá, beleza. Ó, quando a gente vai inserir um elemento, por que inicializar é tão importante? Porque qual que é o fluxo? Deixa eu só apagar aqui. Por que inicializar é tão importante? Porque qual que é o fluxo de inserção? Eu vou criar um novo nó na memória. Vou criar um novo nó na memória. O topo a gente inicializou e fez ele valer nulo. A gente cria um novo nó na memória, insere um dado. Por exemplo, 15. Inseri um dado. Depois que eu inseri o dado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o abaixo, que é esse outro campo aqui, aponte para onde que o topo está apontando. Para onde que o topo está apontando? Para nulo. Então, o abaixo vai apontar para... O abaixo aponta para nulo. E, por fim, eu vou fazer com que o topo aponte para esse nó. Vou inserir mais um. Qual que é o fluxo? Cria um novo nó na memória. Criei um novo nó na memória. Deixa eu limpar ele aqui. Criei um novo nó na memória. Vou inserir o dado nele, por exemplo, 30. Vou fazer com que o abaixo aponte para onde que o nulo apontava. Para onde que desculpe, para onde que o topo apontava. Para onde que o topo está apontando? O 15. Então, vou fazer com que o abaixo aponte para o 15. Então, vou fazer com que ele aponte para o 15. E, por fim, vou fazer com que o topo aponte para esse novo nó. Então, o topo estava apontando para o 15. Agora, o topo vai passar a apontar para esse novo nó, que é o 30. Então, o fluxo é esse. Eu crio um novo nó, coloco o dado dele e faço com que o abaixo aponte para o topo antigo. Então, o abaixo, ele está apontando para o topo antigo. Quem que era o topo antigo? 15. Quem que é o abaixo do 30? O nó 15.
E a gente vai conseguir enxergar esses endereços de memória todos. Então, isso ajuda a gente a entender melhor. Deu para dar uma clareada aí? Deu. Beleza. Então, vamos lá para a implementação do nosso inserir. Hoje a gente só vai fazer o inserir, e aí depois, na próxima aula, a gente continua com os outros tópicos. E aí fica mais tranquilo. Essa é a ideia, a gente vê a parte teórica. Para poder inserir, então, a gente já repassou tudo que é inicializar, fazer valer nulo. E para poder inserir, foi esse fluxo que eu falei. Então, para poder inserir para a gente poder inserir dentro da pilha, é a nossa função push. Então, ela vai ser o tipo int, vai retornar verdadeiro ou falso. Então, a gente vai, primeiro a gente vai ter um ponteiro do tipo TNO, que a gente vai chamar ele de novo. Por que ele vai ser importante? A gente vai falar para esse novo alocar um espaço de memória para a gente. Só que eu não sei aonde que esse espaço de memória está. É como se eu pensasse assim, ó. Eu vou chegar no estacionamento do shopping lá e vou dar o carro para o manobrista guardar. E ele vai sair procurando uma vaga, vai guardar o carro numa vaga e vai voltar e vai me falar qual que é o endereço dessa vaga. E eu preciso de uma forma de guardar esse endereço. Então, e o que ele... Na hora que eu for criar um espaço na memória, eu vou alocar um novo nó, que é um espaço para me guardar um dado. E quem que é capaz de apontar para um nó? Ou seja, eu preciso de uma variável do tipo TNO e uma variável que é capaz de apontar para outra, de saber onde que ela está esse novo. Então, se eu pensar, o cara foi lá, procurou um lugar, procurou a vaga. Aonde que está essa vaga, ele me devolve o endereço da vaga. E eu guardo esse endereço da vaga. Esse cara que está guardando o endereço da vaga é o novo. Então, o novo é só um ponteiro capaz de guardar para mim qual que é o endereço da vaga. E aí, na hora que eu fizer novo, recebe o malloc aqui do meu TNO. O malloc é a instrução que é responsável por alocar um espaço na memória. O malloc é o manobrista. É o cara que vai procurar um espaço na memória e vai lá e vai reservar espaço na memória para mim. Qual que é esse espaço na memória? É do tamanho de um TNO. O size of é tamanho D. Então, quando eu vou alocar um espaço de memória, eu preciso passar o tamanho. É a mesma coisa para o manobrista, né? Você dá o carro, você tem que ver se é uma caminhonete grande ou se é um carro pequeno. Então, eu vou alocar um espaço do tamanho de um TNO. E esse espaço que ele alocou, ele vai devolver aonde que está esse espaço para o novo. Então, esse ponteiro novo, ele que vai ser capaz, esse cara aqui, então quando eu fizer um malloc, ele vai criar espaço na memória, que é o novo, e ele vai ter o quê? Ele é do tipo TNO. O que um TNO tem? Tem um espaço para guardar o dado e tem um espaço para poder apontar para o meu próximo elemento, no nosso caso, da pilha para baixo. Então, qual que é o fluxo aqui da gente inserir um elemento na estrutura dinâmica? Eu vou alocar um espaço na memória, daquele que eu preciso, vou colocar o dado dele e vou encadear ele. Ou seja, vou fazer que ele faça parte de uma estrutura encadeada. Então, aqui, ó, na hora que eu faço o malloc, aloquei. Depois, novo ponteiro dado recebe o V. Ou seja, o V é o valor que eu quero inserir. Por exemplo, aqui o meu V eu estou dando exemplo de 5. Então, aqui, ó, o meu nó, o dado armazenado vai ser 5. Depois, o que eu vou fazer? Vou fazer com que o abaixo do meu nó, ou seja, que é esse aqui, que é esse cara, vai receber quem era o topo antes. Quem que é o topo quando eu acabo de começar a minha estrutura? Eu inicializei ela. Se eu inicializo, o meu topo está valendo nulo. Então, aqui abaixo vai receber nulo. E depois eu vou fazer com que o topo aponte para o novo. Então, o topo antes estava apontando para nulo, agora o topo tem que apontar para o novo. Ele passou a apontar para cá. E aí ele passa a fazer parte da minha estrutura. E return 1 para falar se deu certo. Ah, mas você não fez aqui. Quando que isso aqui vai dar errado? Só vai dar errado se você tentar fazer o malloc e o malloc não te devolver um endereço de memória. Isso quer dizer o quê? Ou que o SO não quer deixar você alocar mais espaço de memória, porque você está usando muito por algum motivo, ou porque não tem mais memória. Aí a gente pode fazer um if aqui também para dar um return 0. Mas isso aqui é difícil a gente conseguir enxergar, porque a gente teria que estourar o espaço de memória do dispositivo que a gente está usando. Deu para entender esse fluxo aqui da inserção? É basicamente o que eu estava fazendo no Paint anterior lá. Deu para entender? Tranquilo? Vamos fazer o código dele ali, só para a gente poder deixar pronto, e aí depois a gente vai ficar repassando isso aqui. Beleza, então vamos fazer a nossa função de inserir. A nossa função de inserir é...
Eu quero inserir na pilha. Como que chama a função de inserir na pilha? Alguém? Push. Push. Isso aí, ó. Push. Então, quando eu vou inserir na pilha, eu vou receber o meu T, pilha. Vou receber minha pilha com passagem parâmetro por? Referência. Isso aí. Por quê? Porque a minha estrutura vai ser alterada aqui dentro. E vou receber o dado que eu vou inserir dentro dela. Por exemplo, ter dado X. A gente está na outra, lá na nota de aula tá P, tanto faz. O Thales chegou. Vou deixar ele entrar na sala, não? Beleza. Então, aqui na push, seguindo, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai inserir um dado numa estrutura dinâmica é alocar o espaço. E esse espaço vai ser devolvido o endereço de memória dele para alguém que vai guardar isso, que é o novo, né? Eu vou criar uma variável tipo nó, chamada novo, e aqui eu já vou pedir para alocar direto. Então, o novo, ele vai receber o quê? O retorno da alocação. Então, o novo, ele não é um nó, ele é um ponteiro que aponta para esse nó que está criado. Então, como eu falei no contexto aqui, o novo, ele só está guardando o endereço. Eu pedi para o manobrista ir lá guardar o carro lá no estacionamento do shopping, que é gigante. Ele achou uma vaga, guardou. E ele devolve o endereço para o novo. Então, o novo não é o carro. O novo é o endereço de como chegar no carro. É o endereço de como chegar no nó. Beleza? Pensa nessa analogia que eu acho que fica melhor para entender. E aí, na hora que eu falo novo, eu consigo chegar no carro. E lá no carro eu acesso o que eu quiser lá dentro. Mas o novo não é o carro. Ele é como chegar no carro. Ele é o endereço. Então, o novo, para a gente alocar, é o malloc. Malloc é memory alloc, ou seja, alocação de memória. Ou você pensa em malloc, aí você não vai esquecer também. Para o malloc, eu preciso passar qual que é o tamanho do espaço que eu quero que ele aloca para mim. Então, no caso aqui, a gente quer alocar um tamanho do espaço de um T-nó. Então, o sizeOf é uma funçãozinha pronta que a gente já aloca. Então, quando eu faço isso aqui, ó, malloc sizeOf T-nó, o que ele vai fazer? Ele vai lançar um novo nó na memória para a gente. Ele vai criar um novo nó na memória. Deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. Ele vai... mais fácil aqui. Matheus. Oi? No caso, o novo seria o manobrista, o cara que vai estacionar o carro para mim? Não, o novo é só um lugar que vai guardar o endereço. Uhum. O malloc que é o manobrista. O malloc que vai achar o lugar para guardar. Uhum. Aí eu falo assim, ó, vai lá e guarda para mim. O manobrista vai achar, é o malloc. Aí ele foi lá e achou o lugar. O que o manobrista me devolve? O endereço da onde ele achou. Eu achei um estacionamento lá no JP32, que é lá uma posição lá do estacionamento. E aí ele me devolve isso. Então, isso que ele me devolveu, eu estou guardando um novo, que é o endereço de como chegar no carro. Certo. Entendeu? O malloc é o manobrista. O Uhum. novo, ele é só um papelzinho. O número da vaga. É a referência. É a referência de como chegar, é o número da vaga. É a referência de como chegar no carro. O novo não é o carro propriamente dito. Então, quando a gente faz ali, ó, quando eu faço aquilo ali, deixa eu copiar isso aqui que vai ficar legal para entender. Ó, esse cara aqui é o novo, ó, nesse momento. Por quê? Isso aqui é um nó do tipo nó. Então, o novo, ele sabe o quê? Deixa eu só descer ele um pouquinho. O novo, ele sabe como chegar aqui nesse nó. Então, o malloc foi lá, alocou um espaço de memória e retornou o endereço disso aqui para o novo. Vamos pensar que essa área de memória, aonde que está o novo aqui, ó, aonde que está esse nó que ele alocou, por exemplo, é x55, que é um espaço de memória. Então, o que o novo está armazenando? x55. O que um ponteiro guarda? Endereço de memória. Qual que é o endereço de memória desse nó que eu acabei de criar? x55. Então, quer dizer que o novo está apontando para essa área de memória. Então, o novo me fala como chegar nessa área de memória. Beleza? Beleza. Foi isso aqui, ó. Essa linha aqui que a gente fez é exatamente isso aqui, ó. Então, o malloc foi lá, achou, onde você achou espaço para criar, para guardar o carro? No x55.
que o malloc devolveu? x55. Quem está guardando como chega nele? O novo. E agora, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar o dado no novo. Então, novo é o ponteiro. Aí eu quero chegar lá no meu tdado, que é o que ele guardou para mim. E aí ele vai falar, como que eu chego no tdado? É o área de memória, setinha. E aí, lá dentro do tdado, eu tenho como acessar duas informações, o ponteiro de abaixo e o dado. O dado é onde a gente vai guardar o dado propriamente dito. Então, novo ponteiro dado recebe o quê? O que eu quero guardar. O que eu quero guardar dentro desse nó? Qual informação que é? O endereço. O novo, ele guardou o endereço. Agora, aqui na hora que eu falo novo ponteiro dado, eu já estou aqui dentro, ó. Eu falo novo ponteiro dado, eu já estou aqui, ó. Então, aí já é armazenado dentro do meu tenor. Guardar o X, né? Porque aqui, ó, dentro do nosso tenor, eu tenho quem? Eu tenho o nosso dado e eu tenho o nosso abaixo. Dentro do nosso tenor, eu tenho essas duas informações, ó, dado e abaixo, né? Então, na hora que eu falo novo, eu estou acessando tudo. Novo dado é o que eu quero guardar. Que valor que eu quero guardar aqui dentro? O X, não é? O X. Isso aí. Que é o dado que eu quero guardar. E aí, dentro do fluxo nossa inserção, eu já fiz aqui o novo, guardar o meu X aqui. Que no caso, que é um dado. Por exemplo, 10. Aí, agora, o que eu vou fazer? Fazer com que o abaixo receba quem quer o topo. O topo, quando a gente acabou de começar, ele vale nulo. Então, eu vou fazer com que o abaixo receba quem quer o topo. Então, vou fazer novo, ponteiro abaixo, vai... eu vou fazer valer nulo? Não, porque ele vai ser só nulo no primeiro elemento. Sempre quem vai ficar abaixo vai ser quem? Quem quer o topo. Porque pensa que eu tenho uma pilha. Na hora que eu insiro um novo elemento em cima, quem que vai ficar abaixo desse novo elemento que eu acabei de inserir? É o cara que era o topo, não é? Então, sempre o novo abaixo vai ser quem? Quem quer o topo. Vai ser o quê? Meu P, o ponteiro, topo. Entenderam isso? Então, aqui ele vai ser quem? Nulo. E, por fim, o que a gente vai fazer? Eu tenho que fazer com que o meu topo aponte para esse novo nó meu, que eu acabei de criar. Então, P, ponteiro topo, vai apontar para o novo. E é esse fluxo. Aloco, guardo o dado que eu quero, faço com que o abaixo aponte para o topo antigo e faço com que o topo aponte para o novo. Então, ó, fiz o topo apontar para esse novo. E return 1. Na hora que acabar a função, tá vendo que o novo é uma variável local da função. Esse novo aqui, ó, ele vai deixar de existir. E eu só consigo chegar nesse nó porque eu guardei o endereço dele no topo. Então, como que eu consigo chegar nesse nó x55, que tem o 10 e o abaixo dele é nulo? Através do topo. O que o topo está guardando, na verdade? x55. Se eu for inserir mais um novo elemento, deixa eu pegar aqui, mais um novo elemento. Vou inserir mais um novo elemento aqui. Quando a gente vai inserir mais um novo elemento, qual que é o fluxo aqui? Aloca um novo espaço de memória. Então, falo para o malloc, ele acha o espaço, devolve para o novo aqui. Então, esse cara aqui agora, ó, esse aqui é o novo. Então, na hora que eu falo em novo, o novo é esse nó aqui. Então, ele foi lá, o malloc alocou e falou que o endereço de memória do novo é x11. Então, o endereço desse nó é x11. Então, aloquei o espaço de memória. Ele não faz parte da pilha ainda. Ou seja, a pilha, o topo está apontando para cá e o abaixo está nulo. Ele não faz parte da pilha. E aí, sim, aloquei o espaço de memória. Vou fazer com que o novo dado, que é essa área de memória aqui, ó, novo dado, que é essa área de memória, ele vai receber o quê? O x, que é o valor que eu quero inserir. E aí eu vou lá e coloco um valor aqui. Por exemplo, 15. Depois, vou fazer com que o novo abaixo recebe o topo. Então, novo abaixo, que é essa área de memória, vai receber o topo. Quem que é o topo no momento? O nó onde está o 10, que é o valor x55. Então, ele vai passar a apontar para onde? Ele vai passar a apontar
para esse cara aqui. E qual o valor que ele vai armazenar aqui? x55, que é o endereço de memória desse nó. E, por fim, o topo passa a apontar para o novo. Então, o topo estava apontando para quem? Para o nó que tem o valor 10, que o endereço é x55. Agora, o topo ele vai deixar de apontar para cá. Deixa eu apagar aqui também. Ele vai deixar de apontar para cá e vai apontar para o novo, que é esse cara aqui. Ele passa a apontar para o novo. E o valor que antes ele estava armazenando é x55, agora o topo vai ser quem? Vai ser x11. Então, quem que é o topo? É o nó 15. Ah, tá. E acabou que return 1 morreu. Esse novo aqui, ó, era uma variável local. Ah, mas como que eu consigo chegar no novo? Lembra que o novo era só o endereço? Agora, quem sabe o endereço novo? O topo. Então, o topo é o 15, que tem o endereço x11. Quem que é o abaixo? O x55, que é esse nó aqui, que tem o valor 10. Quem que é o abaixo? Nulo. E dessa forma, a gente vai encadeando um em cima do outro. E é exatamente isso que a gente fez aqui. Beleza? Deu para entender aí? Deu para entender? Deu. Tranquilo? Deu, pá. Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo, tranquilo, por enquanto. Por enquanto, tranquilo? Não vai dar tempo da gente terminar a implementação hoje. Aí, qual que é a ideia? No começo da próxima aula, a gente faz a implementação. A gente termina, né? Que aí agora a gente fez o push, a gente vai fazer o pop e depois a gente só vai ter que printar. Que todo o resto que a gente já fez lá da outra pilha, a gente vai usar igualzinho, vocês vão ver. Por quê? Porque não depende de detalhes de implementação. Só muda a estrutura de como a gente está fazendo isso. Beleza aí? Ó, lá no ambiente virtual, eu vou postar essa nota de aula lá já, que tem esse material, e eu coloquei aqui um fórum de dúvidas. Depois eu vou postando sempre aqui o link da aula, e aqui tem um fórum de dúvidas. No fórum de dúvidas está lá, dúvidas sobre pilha encadeada, que é isso que a gente acabou de fazer. Então, se você tiver alguma dúvida aí, você pode pegar e postar aqui. Você pega e posta aqui, e depois eu vou olhando, comentando. Se alguém quiser mandar uma mensagem lá, quiser mandar alguma coisa no WhatsApp, na hora que der, eu já respondo também. Então, não tem muito... Mas tentem postar ali e depois fala, Matheus, postei uma dúvida lá, responde lá. Porque o legal é você postar lá, fica para todo mundo. E aí, depois a gente responde as dúvidas do fórum para todo mundo no começo da próxima aula. Beleza? Então, os outros professores, o pessoal da área de tecnologia, eu estou conversando com eles, e a ideia é a gente fazer sempre dessa maneira, da forma que eu estou fazendo aqui. Alguns vão gravar videoaula, usando o Presenter lá, e vão postar e mandar para vocês. A grande maioria não usa o Moodle, né? Usa o Google Sala de Aula. Então, vão postar o material lá no Google Sala de Aula para poder ir contabilizando da mesma maneira. A parte mais problemática envolve disciplinas que não são da área de tecnologia, porque aí, às vezes, pode esbarrar um pouco no professor, pode esbarrar no contexto da disciplina. Mas tudo isso a gente está organizando para trabalhar da melhor maneira possível.